Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 18 de julho, onde temos Série A do Brasileirão, Série B do Brasileirão e alguns jogos aqui da Suécia. São jogos que eu vou me focar. Antes de começar, queria pedir desculpa pelo último episódio, um áudio muito ruim, uma qualidade de imagem também muito ruim, mas eu estava sem o meu equipamento de trabalho, eu estava no hotel em São Paulo e só agora eu consegui retornar para minha cidade, tá? Eu participei do evento Betmasters, organizado pelo Danilo Pereira, e me encontrei com várias pessoas bacanas, conheci, né, tive a oportunidade de conhecer muita gente. Então, se você esteve por lá, falou comigo, sabe que foi um prazer encontrar você. Eu não sou muito de sair, eu sou muito quieto no meu canto aqui, mas sentir o carinho de vocês, conhecer gente nova, conhecer novas ideias, novas metodologias, saber o que vocês fazem, enfim, é uma coisa muito bacana. Então, enfim, fica só aqui o agradecimento de quem compareceu e falou comigo e de quem eu encontrei. Tá bom? E desculpa pelo áudio ruim. Agora estamos de volta. Agora fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu queria, antes da gente começar o nosso planejamento, avisar você, como sempre, é bem rápido, que esse não é um vídeo de palpites, nem de dicas de entradas e muito menos farei aqui um bilhete pronto para você, tá? Isso aqui é uma análise mais aprofundada para a criação de cenário. Eu trabalho ao vivo, você pode trabalhar pré-jogo, de forma recreativa, ao vivo como eu espero conseguir te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Se você gostar do conteúdo, aí no final eu convido você a se inscrever nesse canal para fazer parte aqui. E se você puder deixar o like no vídeo também, ajuda muito, beleza? Vai que você não gosta, né? Não é o tipo de coisa que você está procurando, então chegando no final, se não for, você parte para outro canal, não tem problema nenhum, fechou? Bom, antes de falar também desses jogos do dia 18, queria dar uma comentada em como que foi esse final de semana, né? Eu fui para São Paulo na quinta-feira, então deixei alguns planejamentos já gravados lá no hotel, e durante o evento eu consegui acompanhar pouquíssima coisa, talvez, né, aquele jogo de quinta-feira isolado da Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, consegui acompanhar Ceará e Corinthians também na confraternização, mas nada, né, zero trabalho. Então só queria destacar mesmo que a Bundesliga 2 voltou bem animada, né? O Hamburgo começou aqui com uma vitória, o Paderborn também começou vencendo, o Regensburg vencendo. O Campeonato Brasileiro Série A terminou agora, o Bragantino venceu o América fora de casa, o Atlético também venceu, noite e tarde dos visitantes, né? O Fluminense fez um ótimo jogo contra o São Paulo, teve mais posse, como o Diniz esperava. O Juventude, com aquela odd mais baixa, não conseguiu vencer o Goiás. O Botafogo perdeu para o Galo, né? Como eu falei, o Bragantino venceu aqui o América. Assim, sinceramente, acho que a maior surpresa aqui tenha sido talvez o bom resultado do Fluminense, mas será que isso é surpresa? O Fluminense está jogando tão bem com o Diniz, né? Hoje talvez das formas de jogar mais agradáveis, né? Como a gente falou, antigamente o Diniz passando pelo Fluminense não tinha tanto um poderio ofensivo, hoje tem um poderio bem melhor. O Fortaleza vencendo fora de casa, que é coisa rara de acontecer, né? O Galo, depois da eliminação sofrida pelo Flamengo, vencendo o Botafogo está numa fase perigosa, né? O Botafogo precisa de uma organização um pouco melhor, principalmente na parte defensiva. O Bragantino agora sim colocando uma sequência de vitória, vencendo fora de casa também, é um bom resultado. Para o América isso não é bom, né? Mas o América classificou contra o Botafogo e está numa fase um pouco melhor. Então é isso, né? O Cruzeiro venceu o Novo Horizontino, teve polêmica com o VAR. A Chapecoense venceu o Náutico. Aqui que a gente tinha comentado, na Noruega, o Molde venceu, mas acho que fez o gol só no segundo tempo. O time do Vikings saiu perdendo, depois virou aqui contra o Kristiansund. Os dois adversários difíceis aqui na Suécia, tanto do AIK quanto do Hammarby, né, acabaram mesmo sendo difíceis, os times favoritos acabaram vencendo. Enfim, né, eu estou ansioso, estou curioso para poder trabalhar um jogo de Bundes 2 agora na frente do computador, né? No sábado aqui, eu estava o dia inteiro no evento, não consegui ver nada, também bons jogos aqui na Bundesliga 2. O Kaiserslautern tinha vencido na sexta-feira, tivemos aqui uma derrota do Magdeburg que acabou de subir. O São Paulo também já começou mais uma vez com vitória em casa, então São Paulo volta a ter força aqui em casa, a gente pode ficar de olho nisso. O Regensburg, como eu falei,
O Regensburg foi uma relação de amor e ódio, né? Na temporada passada, porque ele começou até a 11ª rodada, era um líder absoluto, mas era visível que não tinha elenco para estar ali, né? Eu chamava carinhosamente de elefante na árvore, ou tatu no toco, né? E ele acabou ficando ali na 14ª colocação, acabou o campeonato. O Furt desceu da primeira divisão e fez aqui um 2-2 contra o Kiel. No Campeonato Brasileiro, o Inter empatou fora de casa com o CAP, o Avaí venceu o Santos está numa crise, rapaz. O Flamengo, com o time reserva, venceu o Curitiba e o Ceará virou para cima do Corinthians, tá? O Ceará tem dificuldade na hora de propor jogo, mas quando tá vencendo é um time muito veloz, né? Na Série B, mais um empate aqui do Ituano. Eu lembro que o Ituano tava com uma odd baixa, o Grêmio meteu 3-0 aqui também, o Grêmio tá muito bem. O Sampaio Corrêa em casa realmente tem que ser observado, o time é muito forte, o Vasco não conseguiu vencer. Boa vitória do Bahia, empate do CRB com o Brusque e o Bodoglin venceu. Bom, já demos, e o Malmo também venceu aqui o Norcopim. Já damos aquela pincelada no final de semana, né? Vocês conseguiram trabalhar, espero que tenha sido bom. E vamos falar então de Palmeiras e Cuiabá aqui nessa Série A do Brasileirão, nessa segunda-feira, jogo isolado, 1h30 hoje do Palmeiras. Inicialmente vocês já sabem a minha opinião, né? Eu não tenho método, eu tenho um método completamente pronto para trabalhar essas odds na Europa, né? A única coisa que muda é a equipe. E aí muda, parece pouca coisa, né? Mas não são só 11 jogadores. Tem o estilo do treinador, tem o estilo da equipe, tem a forma que o time marca, né? O comprometimento na marcação, a forma de abafar na segunda bola. Eu validei esse método meu, ele funciona muito melhor na Europa. Então, talvez daqui a 2, 3 anos, com a quantidade de investimentos que a gente continua tendo nos times brasileiros, aumentando, né, com o time podendo trazer mais jogadores de fora para cá e não daqui para lá, talvez futuramente com o mercado mais maduro eu até trabalhe esse tipo de odd aqui no Brasil, mas não é a minha praia, tá? Não que essa odd vá disparar contra a minha posição, mas tomar um gol do Cuiabá aqui não seria de outro mundo, né? O Brasileirão a gente sabe é bem complicado. Então eu já descarto aqui trabalhar a favor do Palmeiras. Mas como eu sei que algumas pessoas vêm para esse jogo para trabalhar a favor do Palmeiras, eu vou fazer aqui a minha análise para vocês, vou mostrar para vocês alguns números para a gente poder tirar alguma informação, tá bom? A classificação, como vocês sabem, o Galo venceu o Botafogo, assumiu a liderança agora, se eu não estou enganado, com 31 pontos, tá? E o Palmeiras vai fazer esse jogo aqui da 17ª rodada contra o Cuiabá. Se vencer, assume a liderança novamente, não está aqui atualizado o Galo. O Palmeiras, vou pegar só os últimos jogos do Palmeiras aqui em casa. O time perdeu para o São Paulo. O time venceu o São Paulo na Copa do Brasil, mas foi eliminado nos pênaltis. O time venceu o Cerro Porteño na Libertadores, fácil, vitória fácil. E o time vinha de uma derrota para o Atlético Paranaense com um time misto, reserva, né, praticamente. E antes disso, meteu 4 no Goianiense e 4 no Botafogo, tá? Então, vamos ser sinceros aqui, dos times mais acessíveis que o Palmeiras pegou, a gente pode inserir o CAP reserva como um time acessível, né? Não estou menosprezando ninguém, era realmente um time bem remendado, apesar dos reservas do CAP serem jogadores, tem alguns até muito caros. Dá para falar aqui que o Palmeiras fez 8 gols e tomou 4, né? 2 vitórias e perdeu 1, né? O time do Cuiabá fora de casa vinha, né, de 4 derrotas seguidas. Tem aqui um jogo do Melgar na Sul-Americana, depois América Mineiro, Flamengo e Goiás. Só conseguiu marcar contra o América Mineiro no Brasileiro. E aí veio depois uma virada para cima do Avaí, de 2-1, um resultado muito bom para o Cuiabá. De maneira geral, o time vem de 2 vitórias, contra o Botafogo e contra o Avaí, e o Palmeiras, de maneira geral, aqui no Brasileiro, um empate fora de casa contra o Avaí e uma derrota para o CAP. Beleza, então vamos lá. Nosso PDF de apoio, se você quiser saber um pouco mais sobre o PDF de apoio, tem um link na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Como é que você faz para ter acesso e tudo mais. Palmeiras então venceu 4 partidas em 8 em casa. Sinceramente, para um time do calibre do Palmeiras é pouco, tá? Acho pouco. O Palmeiras precisa melhorar muito dentro de casa para não ter, assim, para continuar disputando pau a pau o título, né? Não adianta ser um
um visitante exemplar, precisa melhorar muito essa parte de dentro de casa. Inclusive, se tivesse vencido mais jogos em casa, seria um líder bem mais isolado, né? Vamos dizer assim. Então 50% de vitória. O time sai na frente também em 50% das vezes. Também acho pouco, com toda a sinceridade, não acho pouco para um time como o Palmeiras. Ficou metade dos jogos sem sofrer gol. Isso é bom. Aqui a gente tem um número bem positivo, né? O time falha em marcar 25% dos jogos. Também acho muito para o Palmeiras em casa. Poderia ser melhor, né? Então ambas marcas no Palmeiras é ruim. Costuma ser ruim, né? Porque é um time que sofre poucos gols em casa e tem alguma dificuldade de marcar, mas vamos dizer assim que a cada 4 jogos, ele, pelo menos em 3, ele marca os seus golzinhos, né? O time do Cuiabá, 3 vitórias em 8 jogos, não está tão distante assim do Palmeiras, né? Tem uma porcentagem de jogos onde saiu na frente baixa, ficou sem sofrer gols em pouquíssimos jogos, né? Então tem uma defesa fraca e tem um ataque parecido aqui na questão de gols marcados por jogo, né? Gols feitos, né? Jogos onde ele conseguiu fazer gol, parecido. Em relação à média de gols e criação, que é uma parte que eu gosto bastante de falar. O Palmeiras, ele cria chances de qualidade, assim, bem acima da média dos adversários, porque é um time mais caro, tem melhores meio-campistas, né? Tem melhores cruzamentos de lateral, enfim. É um time que consegue desempenhar bem essa parte de criação de grandes oportunidades de gols esperados. E o time tem feito jus ao que é criado. Acho que de 2,40 aqui para a média de 2 gols por jogo, tá dentro, né? Não tá tão abaixo assim, então tem bons atacantes, vamos dizer assim, para colocar essas bolas para dentro. As chances que são criadas, né? 16 gols em 8 jogos. E uma média de 1 gol sofrido por jogo também está dentro aqui do escopo do que ele oferece de chance para os adversários. Já o time do Cuiabá também me parece bem dentro aqui da média, o time cria bem menos, é um time com menos qualidade criativa, mas as qualidades que chegam, os atacantes têm guardado, né? Então é bem parecido, criou uma média ali de 0,90, marcou 0,88, está bem na média. Na defesa, é um time que cede bastante oportunidade para o adversário, quase 2 gols por jogo, e tem uma média aqui de gols sofridos de 1,5 gol. Então tá bem dentro, vamos dizer assim, tá? Quando a gente puxa para o primeiro tempo, lembrando que o Palmeiras não faz bons primeiros tempos fora de casa, mas dentro de casa não costuma fazer primeiros tempos ruins. Metade dos primeiros tempos do Palmeiras em casa ele vence e perde apenas 25%. Falhou em marcar em quase 40%. Eu acho um número um pouco alto, e não sofreu gol em 63%. É um número bom, tá? Quando a gente compara com o Cuiabá, o time venceu apenas 25% dos primeiros tempos fora de casa e perdeu quase 40%, tá? Falhou em marcar em metade dos jogos e não sofreu gol em metade. Então, no frigir dos ovos aqui, a gente tem sim uma superioridade do Palmeiras. Quando a gente vai para o segundo tempo, aí a gente tem uma queda na produtividade do Palmeiras. O time ele passa a sofrer mais gol, comparado ao primeiro tempo. O time passa a manter o número de jogos de tempo onde ele falha em marcar, tá? Mas é uma equipe que vence um pouco menos, tá? E faz menos gol em relação à quantidade. No primeiro tempo fez 11, no segundo tempo fez 5. Isso indica também, e eu já vou mostrar para vocês, aquela questão do contra-ataque, né? O Palmeiras, apesar de ter uma velocidade muito boa no contra-ataque, não tem feito tantos gols de contra-ataque assim. Então, se é um time que já está vencendo no primeiro tempo, às vezes é um time que não está conseguindo buscar os gols no segundo tempo. Mas eu já vou mostrar isso para vocês. O Cuiabá tem uma queda muito acentuada, não na questão de vitória. O time continua vencendo aqui 25% das segundas etapas, mas o time passa a perder 63% das segundas etapas. Isso é muito, tá? Para um time que perdia 40%, passou para 63%, é muita derrota, tá? Não sofreu gol em apenas 38% e falhou em marcar em 75%. Então, realmente, o segundo tempo do Cuiabá é muito preocupante. Isso pode indicar, óbvio, não só cansaço e deficiência física, mas desorganização e um time, às vezes, até já vindo para o segundo tempo em desvantagem e aí se desorganizando e tudo mais. Quando a gente puxa para bolas aéreas e bolas paradas, a gente tem, óbvio, aqui o Palmeiras sendo o líder nesse fundamento no Brasil. O Palmeiras já marcou aí, se eu não me engano, vou colocar 10 gols aqui de escanteio, mas a gente pode colocar mais alguns gols de bola parada, né? Um gol aí de lateral, se eu não me engano, uma jogada assim, um gol de bola de cruzamento na área de bola parada. Então é o time que mais marca nesse fundamento.
e gols especificamente de cabeça foram 7. E você percebe aqui que foram só 2 gols de contra-ataque. Não é muito, né? Por mais que tenha jogadores em velocidade, 2 gols de contra-ataque para um time como para o Palmeiras é pouco, porque geralmente é um time que sai na frente. Se é um time que sai na frente, considerando dentro e fora de casa, tá? Se é um time que sai na frente, geralmente é um time que tem mais espaço. O time inferior cede mais espaço e o Palmeiras não tem conseguido aproveitar. A defesa do Palmeiras é relativamente boa, não é ruim nas bolas paradas, e o ataque do Cuiabá não é tão bom assim. Então, se tiver que dar uma analisada nesse, cruzando as informações aqui, o Palmeiras precisa ser observado na bola aérea, é interessante. A parte que chama mais destaque no Cuiabá é a quantidade de gols marcados de fora da área, tá? Mas aí a gente tem que entender o seguinte, né? Finalização de fora da área do Cuiabá, quando que o Palmeiras vai permitir isso, né? O Cuiabá vai ter espaço na maioria das vezes. Quando é que o Cuiabá pode finalizar de fora da área? Num rebote de escanteio. O Cuiabá pode conseguir um escanteio se ele estiver jogando recuado. Vai o time para frente, pega um rebote, tenta finalizar. Talvez ali num contra-ataque, né, onde o Palmeiras subiu para cabecear, já que tem uma bola aérea muito forte, isso aí você tem que tomar cuidado. Se o Cuiabá estiver conseguindo recuperar a segunda bola, pode ser um perigo. E às vezes o Cuiabá não quer penetrar demais a área, vai tentar chutar de fora mesmo. Pode ser perigoso, verifica isso, tá? Mas de maneira geral, esses chutes costumam acontecer quando o Cuiabá já está em desvantagem, porque é um time que vai ter a defesa do adversário mais postada, e aí obviamente ele tenta finalizar um pouco mais de fora. O Palmeiras sofreu um gol só de fora da área, então talvez não preocupe tanto. Quando a gente puxa para o mercado de gols, talvez aqui um mercado de 2 gols possa ser interessante, e eu particularmente não venho para trabalhar esse jogo para gols também. O Palmeiras teve 50% dos jogos em casa com over 2,5, acho pouco, e o Cuiabá com 50% em over 2,5 também fora de casa, também acho pouco, tá? Quando a gente puxa para momentos dos gols, isso aqui me chama bastante atenção. Eu não viria para trabalhar gols, mas isso aqui me chamou bastante atenção. O final dos jogos do Palmeiras e o final dos jogos do Cuiabá, os 10 últimos minutos, costumam ter bastante gols, tá? Então, vale ficar de olho, né? Se você trabalha, por exemplo, com over limite, você pode pegar aqui a partir dos 71 e dar 70, né? E dar uma olhada como é que tá o jogo, se tem necessidade, de preferência, o jogo desempatado com o Palmeiras na frente. Porque se a gente tiver um jogo onde o Cuiabá tá empatando 0-0, 1-1, o Cuiabá, vamos ser sinceros, o Cuiabá empatando com o Palmeiras fora de casa é um puta do resultado. Então o Cuiabá não precisa se expor. Quando a gente já tem o Palmeiras vencendo, por mais que o Palmeiras não marque tantos gols de contra-ataque, você força o Cuiabá a sair para o jogo. Então, obviamente, a gente tem aqui mais oportunidade de espaços e, óbvio, de defesas desorganizadas. E esses últimos 20 minutinhos aqui de jogo podem ser interessantes para a gente buscar um over limite. Eu acho que eu vou confiar nisso aí, vou dar uma olhada no jogo para ver se eu pego alguma leitura bacana. O Rony eu acho que está machucado, o artilheiro da equipe com 7 gols, se eu não estou enganado. O Scarpa é o melhor passador com 5. O Gustavo Gomes é o segundo maior artilheiro com 6. Bola aérea, tá? O Wanderson Ferreira e o André, aquele André que vocês conhecem, são os artilheiros aqui do Cuiabá, tá? Então, de maneira geral, o Palmeiras provavelmente, dependendo da postura do Cuiabá, o Palmeiras vai dar uma amassada no Cuiabá no começo. Dá uma verificada se você vai trabalhar back Palmeiras. Eu não vou, tá? Mas aí é questão de método. Dá uma verificada se os contra-ataques do Cuiabá estão saindo ou não. Se quando o Palmeiras sobe para cabecear essas bolas paradas que são perigosas, o Cuiabá recupera essa segunda bola ou não, tá? E se isso não estiver acontecendo, realmente deve dar uma leitura aqui de back Palmeiras, que o mercado deve dar uma estabilizada. Segundo tempo, o Palmeiras dá uma segurada, né? O Cuiabá costuma perder mais, né? Então tem mais dificuldade. Se o Palmeiras estiver na frente e o final do jogo estiver bastante movimentado, pode ser interessante buscar aqui um gol, tá? O over limite pode ser interessante. Então eu já vou marcar aqui uma opção, não vou nem marcar, não, vou deixar só para você ficar de olho numa possibilidade aqui no finalzinho do jogo. Mas se tudo encaixar, pode encaixar sim aqui um back Palmeiras, mas eu estou fora, tá bom? Série B do Brasileiro, nós temos aqui Sport e Vila Nova. O Sport que empatou fora de casa o último jogo
contra o Operário, e o Lisca reclamou demais desse jogo. O Sport jogou muita bola e o Sport com o Lisca vem de bons resultados, né? Um empate com o Vasco no Maracanã, venceu muito bem em casa o Londrina e empatou e jogou bem contra o Operário. Agora vai pegar o Vila Nova, tá? O Vila Nova, por sua vez, vem de uma fase assim horrorosa. Eu não me lembro qual foi a última vitória do Vila Nova, mas eu sei que como visitante ele não tem nenhuma. Tá? Então, realmente, essa odd do Sport a 1,95 parece fazer jus aqui ao que está se demonstrando no cenário. Mas vamos dar uma conferida aqui nas estatísticas. O Sport venceu 5 das 8 partidas que disputou em casa. É um time que sai na frente em 50% das vezes. Não é um número muito alto, mas se a gente comparar com o Vila Nova, é um número altíssimo. Porque o Vila Nova nunca saiu na frente quando jogou fora de casa e também nunca venceu, né? Falhou em marcar em metade dos jogos. Então, realmente, não sofreu gol em 0 jogos, né? Ou seja, sofreu gol em todos os jogos. Realmente tem uma dificuldade muito grande o Vila Nova fora de casa. Quando a gente passa aqui para jogos sem sofrer gol, a gente vê também uma qualidade muito boa na defesa do Sport. E eu sempre falo para vocês, quando eu quero estar a favor de um time, eu não posso confiar só no bom ataque dele. Eu tenho que confiar também na boa defesa dele. Tá? Então isso é importante. Aqui eu tenho uma característica para chamar a atenção. O Sport, ele é um time que cria muito mais chances de gols que faz, né? Aqui a gente já tem uma diferença bem grande, 0,75, ou seja, os atacantes do Sport precisam melhorar um pouco mais a pontaria, né? Mas a gente tem também aqui uma coisa diferente. A gente tem o Sport cedendo quase 1,30 de gols esperados por jogo e sofrendo apenas 0,25. Será que isso é o goleiro do Sport, que é o Neuer, ou será que é a péssima qualidade dos atacantes da Série B do Brasil, né? Então fica a dúvida. Quando a gente fala do Vila Nova, aí é ladeira abaixo, né? O Vila Nova também cria uma probabilidade muito grande de gols, né? Os gols esperados do Vila Nova 1,60, então a bola chega em zonas boas de finalização, mas a qualidade ofensiva do Vila Nova é complicado. O time fez apenas 5 gols nos 8 jogos que fez fora de casa, então a bola chega, mas os caras não conseguem empurrar para dentro. Já na questão de chances cedidas, aí sim o time está bem certinho, cedeu 1,72, sofreu 1,63, tá? Uma defesa fraca. Porém, quando a gente fala de desempenho no primeiro tempo, o Sport... Calma. O Sport não jogava tão bem. Eu não sei agora, com a chegada do Lisca, se isso vai mudar, tá? Lembrando, a gente pode ter uma interpretação diferente, porque a chegada de outro treinador muda bastante o jeito do time jogar. Por exemplo, o jogo que o Sport fez contra o Londrina... Foi contra o Londrina? Eu acho que foi, né? O último jogo do Sport. Deixa eu buscar aqui. O último jogo do Sport em casa foi contra o Londrina. O Sport venceu o primeiro tempo. Ele marcou os 9 minutos. Então, realmente, o Sport antes, com o outro treinador, não jogava tão bem no primeiro tempo. Então, analisar esses últimos 8 primeiros tempos do Sport seria leviano, porque mudou o esquema. Mas eu preciso falar para vocês que realmente foi pouquíssimas vitórias, né? Então, tem um desempenho ruim o Sport no primeiro tempo. Mas... lembrem-se que o treinador é outro e o estilo da equipe é outro. O Lisca realmente é um cara que vai botar o time para cima. O Vila Nova não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu 75% deles, só marcou um gol e falhou em marcar em 88% dos primeiros tempos. Se eu considerar aqui e acoplar aqui uma boa leitura de um Sport jogando muito bem, dá sim para buscar um lay ao Vila Nova, ou se você tem método até um backspot, mas eu prefiro trabalhar do lado do lay. O segundo tempo do Sport, aí sim o time fica realmente possuído, o Sport passa a 63% de vitória no segundo tempo, não perdeu nenhum, não sofreu gol em nenhum segundo tempo e falhou pouco em marcar. O time do Vila Nova sai um pouco mais, vence, passa a vencer pelo menos, né? Perde um pouco menos, mas continua falhando bastante em marcar. Então, de maneira geral, o Sport é bastante superior nos dois critérios aqui, principalmente na questão do Lisca, né? Quando a gente fala de bolas paradas, nada de muito relevante para os dois lados. O Sport tem aqui 4 gols marcados de fora da área e o Vila sofreu 4 gols também. Isso é uma situação interessante se o Sport estiver amassando o Vila,
precisando marcar o gol, e esse pode ser sim uma característica, essa pode ser uma característica de desafogo, né? Se o Vila sofre e o Sport faz, a gente pode ter sim esse tipo de situação chamando a atenção. Não me parece um jogo para over, somente 13% dos jogos do Sport, inclusive o último que ele venceu contra o Londrina foi 2-0, né? Então poucos são over 2,5, e jogos do Vila Nova, apesar dele não ter vencido nenhum, né, de ter tomado vários gols, não é um time também que tem muitos jogos de over 2,5. Então toma um pouco de cuidado para trabalhar gols aqui. Momentos dos gols, o Sport toma, pelo menos antes, né, antes da chegada do Lisca, o Sport tomava bastante gol aqui no meio do primeiro tempo e ia buscar gols aqui para frente no segundo tempo, com mais incidência aqui, quase 60% dos gols. Já o time do Vila Nova é um time também que, olha só que interessante, nesses mesmo momento aqui, ó, né, então essa fase do jogo tem que estar com a leitura bem mais afiada, mas o time no finalzinho acaba dando uma rateada. Mas é complicado analisar isso aqui, porque o Vila Nova só tem 5 gols. Então você distribui 5 gols feitos e num quadrinho aqui tão grande, fica complicado, né? Porque às vezes aqui tem 2, aqui tem 1, ou aqui tem 3, aqui tem 2. Então, às vezes não dá tanto para levar em consideração. Isso aqui vai ficar melhor ainda lá para o final do campeonato, vai ficar melhor. Bom, os atacantes você já conhece, né? Eu vou deixar aqui na tela para vocês, às vezes eu vou pronunciar o nome errado. Então, de maneira geral, gostaria muito de trabalhar um Lei, a pior equipe em campo no Vila Nova, se o Vila Nova assim me permitir na leitura. Se você é de back, vai de back ao Sport. Se tiver leitura, claro, não vai de back pré-live, pelo amor de Deus, tá? Porque o Vila Nova tá mal, tá numa fase horrorosa, o Sport tá melhorando, tá numa fase boa, mas sem leitura, sem entrada, tá bom? Mercado de gols eu tô fora. E vamos fechar aqui com esse jogo aqui do campeonato sueco, entre o Häcken, que é nesse momento o segundo colocado, mas é o melhor visitante da competição, invicto, contra o Sundsvall, que dentro de casa tem 3 vitórias, tomou 16 gols em 7 jogos. Tá? Vou mostrar para vocês se é ou não uma boa oportunidade. Vamos lá. 1,53 a odd do Häcken, BKV Häcken. 4 vitórias em 7 jogos, o time saiu na frente em 86% dos jogos, isso é muito bom. Não falhou em marcar em nenhum jogo e também sofreu gol em todos os jogos. Isso quer dizer que é um excelente time de ambas marcam. Isso quer dizer que se você quer trabalhar match odds nesse time aqui, você tem que pegar uma janela de leitura muito boa, porque você pode sim tomar um gol bem assim complicado contra a posição, tá? Já na questão de primeiro e segundo tempo, o Häcken não faz boas primeiras etapas, tá? O time marca pouco gol e sofre pouco gol, ele acaba crescendo mais no segundo tempo. Já o time do Sundsvall vence a mesma quantidade, só que perde um pouquinho mais e sofre um pouco mais de gol em relação à quantidade, não à porcentagem, tá? Ou seja, sofre mais gols no mesmo jogo. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí sim, o Häcken tem uma melhora, passa a vencer mais, perde 0, né, e falha pouco em marcar. Então é um time que cresce no segundo tempo. De maneira geral, eu olho para essa odd de 1,53, por mais que seja um time que sai bastante na frente, eu acho perigoso você buscar match odds aqui. Eu acho que é um jogo talvez mais inclinado pro mercado de gols, tá? Se você for trabalhar match odds, cuidado com as bolas aéreas, principalmente do Häcken. O time marcou 5 gols de cabeça e o time do Sundsvall tomou 6 gols nesse fundamento. Me parece sim um jogo com uma chance muito boa de ter pelo menos 2 gols aqui e gols no final do jogo, tá? Para você que busca aí um over limite. E se você quiser trabalhar um lay pior equipe em campo, a gente tem um número bem grande de gols sofridos pelo Sundsvall no primeiro tempo. Fechou? O outro jogo da Suécia, eu não tenho tanto conhecimento assim nos times, é um jogo lá de baixo, mas eu vou passar aqui com o PDF para vocês darem uma olhada. O Helsingborg não tem nenhuma vitória fora de casa, também é um time com bastante porcentagem aqui de ambas marcam, já o time visitante do Varberg nem tanto. Quando a gente fala de primeiro e segundo tempo, o Varberg é um time bem melhor, mas tem uma queda bem acentuada na segunda etapa, tá? Nada de especial nas bolas aéreas, também me parece um jogo para 1,5, mas eu não conheço as equipes. Também me parece um jogo com oportunidade de gols no final.
mas aí só a leitura. Aí depois tem outros jogos aqui do nosso PDF, mas eu vou ficando por aqui. Meus amigos, então eu estou de volta. Vamos ao nosso cenário normal, tá bom? Se você gostou do vídeo, agora sim fica aqui o convite para você se inscrever no canal. Inclusive tem que atualizar ali o número de inscritos, tá? Vai ser um prazer ter você aqui comigo se você quiser se inscrever. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. É sempre um prazer, não inventa moda, faz o simples e agora sim a temporada europeia está voltando devagarzinho, né? Tem algumas competições que ainda não estão no PDF de apoio porque 2 rodadas é muito difícil de tirar alguma informação. Mas já vamos acompanhando alguns times para a gente fazer algumas anotações. Depois a gente coloca tudo aqui nos números, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom descanso e boa semana.